lá, vestibulando. Vamos iniciar então a língua portuguesa, né? A língua portuguesa que temos muitas dificuldades, que a escrita costuma apresentar muitas dificuldades e no vestibular isso não é diferente. Você também normalmente apresenta algumas dificuldades. Estamos aqui então com a Alex e com a Júlia. Oi, professora. Vocês não sentem dificuldades, Alex e Júlia, com a língua portuguesa? Um pouco. Na hora de redigir um texto, na hora de você tentar analisar uma linguagem, normalmente apresenta algumas dificuldades, Sempre certo? tem aquela dúvida e tal. Rola uma duvidazinha, não é mesmo? Então a ideia aqui é tirar algumas dessas dúvidas que de repente pode surgir e que no vestibular pode ser cobrado de alguma maneira. Bom, ela traz um trecho e daí ela traz mais 3 afirmativas e quer que a gente veja se as afirmativas estão certas ou erradas. O trecho é o seguinte: eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Daí a primeira afirmativa. No primeiro caso, autor é substantivo e defunto é adjetivo. Segunda afirmativa. No segundo caso, defunto é substantivo e autor é adjetivo. E no terceiro caso, em ambos os casos, tem-se um adjetivo composto. Reconhecem essa frase? Eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor? Para quem já fez uma leitura, né, de Machado de Assis, certamente conhece. Memórias póstumas, né? Estamos falando de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, por isso é uma questão bem bolada, porque a graça, né, dessa obra é justamente esse início que ele faz essa frase. Ele diz assim, que ele não é um autor defunto, mas um defunto autor. Você se pergunta, mas qual é a diferença? É gigantesca a diferença, né? Se fosse um autor defunto, eu diria assim, que é um autor que durante a vida escreveu e morreu. Mas quando eu digo que ele é um defunto autor, eu estou dizendo que ele morto escreve, está escrevendo. Então faz uma diferença total. No primeiro caso, gente, quando ele diz assim, que ele não é um autor defunto, autor está em que sentido? O autor é o quê? É um substantivo, É um substantivo. né? E o defunto Autor. É o adjetivo. é o adjetivo dele. Então a primeira alternativa a gente já sabe que está Certo? correta. Depois ele diz que ele é então, não é um autor defunto, mas é um defunto autor. O que isso quer dizer? Defunto, então, aqui está no sentido de Substantivo. substantivo e caso. autor Como é um adjetivo. adjetivo. Então, a alternativa 1 e 2 estão certas. Agora, em ambos os casos, tem esse adjetivo composto? Nossa, não. Não, né? Não tem nada a ver, não é um adjetivo composto. Bom, então Precisamos, aqui então, e nas alternativa? afirmativas aqui, professora, a afirmativa correta é a letra A, se 1 e Letra 2 A. forem verdadeiras. Exatamente, você marca lá a letra A. Muito simples, né? Agora que você já sabe o que é um substantivo adjetivo, essa questão ficou muito simples, né? Vamos dar uma olhadinha, então, no que são advérbios. Advérbios, da mesma maneira que um adjetivo modifica um substantivo, um advérbio tem o papel de modificar o verbo. Ele faz uma outra intervenção, ele faz com que o verbo não seja somente um verbo, mas que ele tenha alguma coisa que caracterize ele. Vamos dar uma olhadinha lá. O time jogou bem. Se eu digo que o time simplesmente jogou, ele só jogou. Quando eu digo que ele jogou bem, eu estou modificando o jogo. Ele não só jogou, como jogou de uma forma boa. Então, ele jogou bem. Ou ele pode dizer que o time jogou muito bem. Qualificando ainda Qualificando mais o jeito ainda de jogar. mais. Exatamente. Então, o advérbio aparece também nesse sentido. Alguns advérbios, então, podem modificar uma oração inteira. Infelizmente, ele ainda não chegou. Modifiquei a frase inteira, né? Se eu digo assim, ele não chegou, você não sabe se eu queria que ele chegasse ou não, né? Ele não chegou. Você não sabe. Quando eu digo assim, infelizmente ele não chegou, é porque eu gostaria muito que ele estivesse aqui. Se eu digo felizmente ele não chegou, é porque a pessoa não era bem-vinda, né? Continuando lá. O que seriam então locuções adverbiais? Nós vimos o que era uma locução adjetiva. Eram duas palavras que faziam o mesmo sentido de um adjetivo. A locução adverbial seria o que então? Duas palavras que fazem sentido de um advérbio. Exatamente, elas fazem o sentido de um advérbio. Então, Marcos chegou com pressa. Eu não poderia trocar o com pressa por apressado? Sim. Poderia, mas nesse sentido eu uso só com pressa e eu tenho ali também uma locução adverbial. Está modificando toda a oração. As classificações que a gente pode ter desses advérbios, ele pode ser classificado como um advérbio afirmativo. Quais seriam as palavrinhas para a gente conhecer? Um afirmativo seria sim. Certamente, sem dúvida. Sem dúvida, exatamente. Os alunos certamente irão passar no vestibular. Esse é o nosso objetivo, né? Essa é a nossa ideia. Dúvida. Pode ser talvez, provavelmente, por acaso, fazendo uma frase assim que modifica a frase, não modifica, talvez chova, eu não dou certeza. Ou certamente irá chover. Também, né, tem uma modificação bem forte ali. Ou pode ser de intensidade. As meninas falam pouco, né? Quem concorda com isso? Eu acho que as meninas falam pouco. Então, pode ser de intensidade, pode ser as meninas falam demais.
Podemos trocar Que profissionais. Isso é um absurdo, né? Uma calúnia, mas poderia acontecer. Ou as meninas falam tanto, né? Você se questiona, nossa, mas as meninas falam tanto. Também fazendo uma classificação de intensidade. E essa classificação ela serve tanto para os advérbios quanto para as locuções adverbiais. Serve, certamente. Você pode trabalhar com as duas vertentes. Você sempre vai sentir que aquela frase está totalmente modificada a partir desse advérbio. Pode ser um advérbio de lugar, abaixo, acima, ao lado, longe, perto. Faz uma modificação na frase. A escola ficava longe da minha casa, ou ela ficava perto. A frase tem um sentido completamente diferente a partir desse advérbio. Pode ser de modo, assim, depressa, lentamente, de bom grado, com amor. A menina ouvia em silêncio a pergunta, né? Ela não só ouvia a pergunta, mas ela ouvia em silêncio. Está fazendo uma modificação. Pode ser de negação, não, nem, de forma alguma. De forma alguma nós aceitaremos aqui, nós aceitaremos isso. De forma alguma. De tempo, agora, hoje, atualmente, nunca, em breve. Atualmente, ele estuda à noite. Ou, em breve, irá estudar à noite, que vai passar no vestibular e vai passar a estudar à noite. Então, você consegue sentir algumas situações assim. Vamos dar uma olhadinha, então, no pronome. O que seriam os pronomes? Que também são importantes, uma classe gramatical importante. O pronome, então. O que são pronomes? O que seriam pronomes? A gente sabe Bem, tanto que é pronome, mas não sabe Você explicar não sabe direito. explicar. Pronome é aquilo que a gente pode usar no lugar de um nome. O que é um nome? É um substantivo. Eu substituo, em vez de falar Júlia, eu digo ela. Eu estou usando um pronome. Eu substituo um nome por aquela palavrinha faz todo sentido. Em vez de eu chamar ela de Júlia, de repente é uma pessoa que eu não conheço, eu digo a senhora, né? Eu vou falar com alguém importante, vou falar com o presidente, Vossa Excelência. É um pronome. São pronomes que eu posso usar para substituir um nome, tranquilamente. Então, veja só. Exemplo, né? Onde é que vocês vão? Vocês, eu estou substituindo, né, dois nomes. Seriam duas pessoas ou mais. Mais pessoas. E ali eu estou usando um pronome pessoal. Isso é um pronome pessoal, vocês. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, são pronomes pessoais. A gente já entrou também como um pronome pessoal, já é aceitado, né? Porque a gente já usa. A gente... Porque a gente já usa. A A gente gente já usa. usa a gente. Exatamente, e ele já é um pronome pessoal, já está aceito dentro das gramáticas. Vossa Senhoria, utilizava-se muito Vossa Senhoria, depende de aí é um pronome de tratamento. Então são vários pronomes, são sempre aqueles que a gente pode substituir um nome. Pode ser um pronome possessivo, isso ali é meu, é seu, é nosso. São pronomes possessivos, eles indicam posse, mas também estão substituindo algum nome. Pode ser demonstrativo, ali, lá. Né? Então, são pronomes que demonstram alguma coisa, indicam alguma coisa. Só revisando, né? E se eu tenho um possuidor, né? Um baita de um possuidor ali. Eu tenho um possuidor e ele tem um objeto, eu vou dizer que se ele for primeira pessoa, é meu. Segunda pessoa, é teu. Terceira pessoa, é seu. Se eu tenho um possuidor e vários objetos, ele não tem um chocolatinho só, ele é um sujeito com vários brigadeiros. Então, ele vai usar outros pronomes possessivos. Seria... meus, minhas, teus, tuas, seus, suas. São outros pronomes diferentes. Se eu tenho vários possuidores, tem uma banda lá, que possui um só objeto, judiação, né? São várias pessoas possuindo um objeto só. O que eu digo então? Esse aqui é nosso. Nós todos somos pertencentes a um país, é o nosso país. É um país só que pertence a várias pessoas. Ou nós somos vários e temos vários objetos. Isso é nosso. Isso é vosso, né, que é de vocês, ou isso é seu, que é dele, né? E os demonstrativos indicam um lugar, né? Lia coisas incríveis para aquele lugar e para aquele tempo. Aquele lugar, aquele tempo, você não disse qual é, né? Eles são pronomes que demonstram apenas algum local. E temos lá mais alguns exemplinhos, vocês podem fazer uma leitura ali pra gente, daqueles dois exemplos? A ternura não embarga a descrição, nem esta diminui aquela. O mal foi este, criar os filhos como dois príncipes. Então, você está colocando este, né? O mal foi este. Eu vou dizer qual é o mal. Se eu já falei qual era o mal, já falei, escrevi todo um texto, já disse que o mal, que a mãe não cuidava bem dos filhos, e aí vou retomar isso. O que eu digo? Esse. Esse, exatamente. Tem que tomar cuidado com isso. Isso cai no vestibular. Às vezes o vestibular pede que você coloque na ordem correta um texto. Sempre cai, tipo, esse, aquele. Muito comum, né? E de repente você faz o quê? Coloca o esse lá no início de um texto. Não é possível. Se o esse aparece no início de uma frase, ele deve estar lá no meio do texto.
Você já tem, de cara, já sabe que não é o primeiro parágrafo do seu texto. Professora, eu tenho uma dica para lembrar disso. Diga. É assim, entre esse e este. Quando você vai usar o este, quando a coisa está para ser citada. Tem o Tzinho ali. Está para ser citada. E o esse, por eliminação, fica o que já foi citado. É só lembrar do cordeiro. Quando a gente não conhece cordeiro ainda, a gente usa um. E depois que a gente conhece cordeiro, ele vira o cordeiro. Ele já virou o, exatamente, a mesma coisa. A gente já conhece o assunto, eu posso falar esse. Ele já foi falado, já foi tratado. Eu ainda vou apresentar o assunto, eu digo este. Tem que tomar muito cuidado com isso para quem vai redigir um texto, para a sua redação, para os textos que você vai redigir ao longo da sua vida, né? Tem que tomar muito cuidado. E aí nós temos os demonstrativos variáveis e invariáveis. Indefinidos. Algum, nenhum, eu não sei qual, é algum. Nenhum, todo, muito, eles são totalmente indefinidos. É alguém, é ninguém, é nada, são indefinidos. Tudo, são todos pronomes indefinidos. Eles podem ser interrogativos também. Que, quem, qual, quais, quantas. São interrogativos. Se você vai fazer uma pergunta, diz quantas, né? Que horas são? Você está fazendo sempre algum pronome indefinido. Os pronomes relativos, né? Os pronomes relativos que, quem, onde. Tem que tomar cuidado com isso na hora que você vai redigir um texto, que você vai até resolver uma questão de vestibular. Cuidado com o onde e o aonde. Vocês sabem usar o onde e aonde? Eu sei. Eu não lembro mais. Quando que a gente usa o aonde? Aonde, quando a gente quer, por exemplo, vai chegar a algum lugar, tem a preposição a. Então, você vai chegar aonde? Como se fossem duas palavrinhas separadas, a e o onde, Exatamente. só que elas estão juntas. E o onde, por exemplo, onde está alguma coisa? Está em tal lugar. É um local, exatamente. Se eu estou indo para algum lugar, eu digo aonde? Aonde você vai? De repente você sai daqui, eu digo, mas aonde você vai? Quer dizer, eu estou querendo saber a que destino você vai, para onde você vai? Se eu digo onde, é um local mesmo, específico, né? Estou dizendo, é onde. Agora, tem que tomar cuidado na hora de você redigir um texto para você não colocar onde no lugar de quê? Ou o qual. Que acontece com bastante frequência. Acontece muito. Você só vai usar onde num texto quando você estiver realmente falando de um lugar. A universidade onde estudou, tudo bem, a universidade é um local. Mas em alguns outros sentidos você não pode usar o onde. Então, vamos dar uma olhadinha numa outra classe gramatical muito importante, que são os verbos, né? Usam o verbo diariamente, certo? Quase nada. Quase nada, né? O tempo todo a gente usa os verbos. Não sabemos nem a classificação deles, mas utilizamos totalmente. Agora, essa classificação, ela é importante que você conheça. Pelo menos tem que conhecer. Quais são as classificações que temos de verbo? Ele pode ser intransitivo, transitivo direto e transitivo indireto. O que são verbos intransitivos? São aqueles verbos que não precisam de complemento. Eles não necessitam de complemento, ele simplesmente faz sentido por si só. Eu digo assim, os homens vivem bem. Eu não estou colocando nenhum complemento para que esse verbo faça sentido. O bem ali é apenas o quê? Advérbio. É um advérbio. Né? O bem é um advérbio. Então, ele está fazendo só a modificação desse verbo. O que é um verbo, então, transitivo direto? Direto é que precisa de um complemento que não necessita de preposição. Exatamente, ele precisa de um complemento, mas ele não precisa necessariamente de uma preposição. Ele tem um pensamento. Ele tem alguma coisa. Quem tem alguma coisa. Então, eu preciso tomar cuidado porque ele precisa de um complemento. E um transitivo indireto? Daí sim, precisa de complemento e de preposição. E de preposição, porque ele seleciona um objeto indireto. E o objeto indireto precisa de preposição. Veja lá os exemplos. Gostamos de viver em paz. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Quando eu disse que alguém tem, quem tem alguma coisa. Ele tem um pensamento, ele tem alguma coisa. Mas quem gosta, gosta de alguma coisa lá, a necessidade da preposição. Por isso a gente diz que esse é um verbo transitivo indireto. Este local é agitado. É um verbo de ligação. Ele é um verbo que precisa de um complemento, mas ele é um verbo de ligação, a gente usa o tempo todo. Esteve agitado, o verbo estar, o tempo todo você utiliza como um verbo de ligação. Ele vai ligar, vai fazer a frase fazer sentido. Vamos ver então agora os termos integrantes que complementam alguns verbos. Complemento nominal. A destruição da casa era inevitável. A destruição necessita daquele complemento da casa para essa frase fazer sentido. É para saber quem foi destruído. Exatamente, quem destruiu ali. A destruição da casa era inevitável. Fomos favoráveis ao aluno. O aluno ali, então, a quem nós somos favoráveis? A alguém, aos alunos, ao aluno nesse caso. Um complemento verbal. Aquilo que complementa o verbo, o indireto e indireto. Quando o verbo é transitivo direto, ele vai selecionar um objeto direto. Quando ele é um transitivo indireto, ele seleciona um objeto indireto. Então, veja os exemplos que nós temos ali. Um grupo transportou-o para longe. Aqui ele transportou-o. Está transportando
Alguém. Alguém. Então, ele está selecionando um objeto direto. Eu tenho um outro exemplo ali, dá uma olhadinha. Precisamos de paz e amor. Ele está selecionando, então, um objeto indireto. Porque quem precisa, precisa De alguma algo. coisa. de alguma coisa. Eu tenho ali uma preposição. Por isso eu digo que ele é um objeto indireto. Porque ele está ali selecionado através de uma preposição. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisamos de paz e amor. Comuniquei-lhe minha decisão. Quem comunica, comunica alguma coisa a alguém. Então o verbo ele é transitivo direto e indireto, né? Porque quem comunica, comunica algo a alguém. Exatamente. Legal. Nesse caso, ele está trabalhando ali como direto e indireto. Vamos dar uma olhadinha, então, nos agentes da passiva. Veja lá, dá uma olhadinha naquele exemplo. Leia lá o exemplo, Júlia. O pote foi quebrado pelo moleque. Quem está praticando a ação nessa frase? O moleque. O moleque está praticando a ação. Mas quem é o sujeito da frase? O pote. O pote. Então, eu posso inverter a ordem e fazer assim, o moleque quebrou o pote. Vou colocar na ordem que seria a ordem direta. Então, seria a voz? A voz ativa. A voz ativa. Se eu faço assim a frase como está, eu estou fazendo ele na voz? Passiva. Passiva. Porque quem está sofrendo a ação é o sujeito da ação. Então, ali nós temos um agente da passiva. Vamos dar uma olhadinha numa questão do vestibular? Bom, a próxima questão começa com o antigo anúncio. A partir do período, o café é 35, mas só precisa tomar 5 para ganhar 1 de graça, da propaganda acima, foram formulados os argumentos que seguem. Afirmativa 1. A partícula mas expressa condição. Seu emprego, entretanto, está inadequado ao sentido pretendido pela propaganda, pois mas não está precedido de vírgula. Veja lá então essa alternativa. Esse texto é um anúncio. Como anúncio, ele pode ter algumas liberdades. O café é 35, mas só precisa tomar 5 para ganhar 1 de graça. Algumas coisas você já de cara já percebe, né? Ganhar de graça, né? Não parece alguma coisa meio redundante? Bastante, né? Então, essa primeira alternativa não parece uma alternativa muito plausível para um anúncio, certo? Não. Porque o mas ali, ele continua fazendo sentido, não faz com que o anúncio não faça sentido, não dê o sentido de oposição, aquele mas. Mesmo porque a publicidade ela se vale de várias licenças poéticas, né? Exatamente, você não tem necessidade mesmo de ter que colocar vírgulas onde tem que ter vírgula, né? Então, a primeira alternativa a gente já descarta. O que mais que tem? Bom, segunda afirmativa. Há um jogo intencional com os números 35 e 5, que somente é percebido se entendermos o período como é o café 35, mas você não precisa beber 35 cafezinhos para ganhar 1 de graça, basta que você beba 5. Exatamente, é exatamente o sentido, né? O nome do café é 35. E ele diz assim, mas você não precisa tomar 35 para ganhar. Basta que você tome 5. E aí você ganha um café. Daí a interpretação está bem certa. A interpretação está correta, é exatamente isso. Se quiser, volta lá na propaganda, dá uma olhada. Ó. Mas só precisa tomar 5 para ganhar 1 de graça, né? Você não precisa ganhar 35, o nome do café é que é 35, tá? Vamos continuar lá, qual que é a outra alternativa? Afirmativa 3. A ambiguidade quanto ao sujeito do verbo precisa, porém ela pode ser desfeita pelo contexto da propaganda. Exatamente, tem uma ambiguidade no verbo precisa ali, ó. Mas só precisa tomar 5 para ganhar 1 de graça. Ele promove uma ambiguidade, com certeza, né? E a alternativa 4? Bom, a 4 diz que a redundância na expressão ganhar 1 de graça, pois ganhar já contém o sentido expresso por de graça, mas o seu uso é justificado porque dá ênfase ao prêmio oferecido na propaganda. Exatamente, porque ele está dizendo assim, você não só ganha, como você ganha de graça. Então, a gente justifica aquilo que a gente falou. Como é uma propaganda, é um anúncio, não tem problema você utilizar esse É uma redundância proposital, então. É de proposital, exatamente. Ela dá ênfase. E a última alternativa? A última afirmativa diz: é possível perceber que a palavra só significa somente, porque segue a partícula mas. Esse só, você só precisa tomar? Pode ser somente mesmo, ele tem sentido, mas não é porque ele segue o mas. Esse só, ele tem esse sentido por outra razão, porque é o só. Por ele mesmo. Por ele mesmo, pelo contexto da basta, frase. Então, ficamos com qual alternativa correta? Bom, a resposta certa é a letra E. Apenas a 2, a 3 e a 4 estão certas. Exatamente, essa é a alternativa correta. E você acha que acabou? Acabou nada. Logo voltaremos com outras questões. Uma questão da Universidade Estadual da Bahia. Ela diz: reticências candidatas do que indicavam as listas reticências
a documentação do concurso. Mais ou menos como a outra que a gente já fez. Então, a gente tem as alternativas. A. Haviam menos, anexo. B. Havia menos, anexas. C. Havia menos, anexa. D. Haviam menos, anexas. E E. Havia menos, anexo. De cara, o que a gente já pode excluir, jogar longe quando você encontra isso? Menos, né? Haviam menos ou havia menos, não interessa. Tem menos, pode arrancar. Menos não existe. Não existe mesmo, não é que nem meia, que você ainda pode calçar no pé ou ficar metade e metade. Menos não existe, então você já pode arrancar fora. Exclui essas duas opções. Aí a gente fica com a opção havia menos com anexas, né? Ou você pode ficar com anexo, anexa ou anexo. Agora a gente tem que encontrar o anexo. Qual é o anexo correto da frase? Veja lá, do que indicavam as listas. Anexas. Anexas, porque o anexo tem que concordar com o substantivo. Ele é um adjetivo. Então, anexas à documentação do concurso. Porque eram as listas que estavam anexas. É com elas que a gente tem que concordar. Então, a resposta correta é a alternativa B. Havia menos anexas. Exatamente. Ficou simples, não ficou? Então, vamos dar uma olhadinha na regência verbal. Regência verbal é a forma como o verbo seleciona os seus argumentos. Quer dizer, se ele vai selecionar ou não uma preposição, se ele vai selecionar ou não algum nome. Então, a gente tem que dar uma olhadinha, porque cada verbo é um caso específico. É importante dar uma olhadinha numa listinha de verbos e ver qual é a regência de cada um deles. Às vezes, o mesmo verbo pode ter regências diferentes, de acordo com o sentido que você quer dar para ele. Então, assim, encerramos o conteúdo do pré-vestibular. O que mais cai? Vai ser mesmo a concordância verbal, a regência, a morfologia, tudo isso dentro da interpretação de texto. Eu desejo a vocês, então, uma ótima prova, um excelente vestibular e muito sucesso nos estudos e aprovação. Bom estudo para você! E bom vestibular! Obrigada pela participação de vocês e bons estudos!